comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Mais uma vez lembrando a todos que seria impossível usar esse tempo para poder explanar, discorrer durante um bom tempo sobre esse texto. Um texto pequeno, poucos versículos, né, de 8 a 11, mas a riqueza de detalhes, a profundidade que há na teologia desse texto é riquíssima e muito grande, muito extensa. Então, precisaríamos de muito tempo para poder fazer uma exposição mais longa, mais detalhada e mais profunda. Mas a nossa intenção na exposição dessas cartas às igrejas da Ásia, durante essa semana até domingo, pela manhã, onde esperamos concluir com a última carta, o nosso desejo é trazer uma panorâmica, trazer um ambiente e o contexto daquela época onde viviam aqueles irmãos em cada igreja daquela região da Ásia, para que a gente possa se colocar no lugar deles, para que possamos entender a cultura, um pouco da cultura, né? Não toda a cultura, não dá para explanar aqui, mas um pouco da cultura, o que envolvia na política naquela época, o lazer daqueles irmãos, a vida, o dia a dia, qual era o contexto deles na questão religiosa, na ligação com a cidade, na ligação com Roma, né? A ligação com autoridades da época, as riquezas, alguns detalhes importantes e destacados que nós estamos trazendo aqui para os irmãos com a igreja de Esmirna. Há um detalhe importantíssimo e muito rico, muitos irmãos até conhecem, mas eu vou deixar para falar aqui no tempo oportuno, quando chegarmos lá. Mas há algo importante aí nesse texto, tá certo? Então acompanhe comigo aqui, por favor. Nós vamos trazer, logo depois da panorâmica, um pouco da panorâmica, a mensagem central, o que Jesus estava trazendo de palavra para aquela igreja, né? de tudo que ele traz em elogios e em advertência, e especificamente aqui com a igreja de Esmirna, que ela não recebe advertência, é uma igreja que recebe apenas elogios da parte do Senhor. Dentre as cartas a essas 7 igrejas, que Esmirna e Filadélfia são as duas que se destacam nessa questão de não receberem repreensão da parte de Deus. Então, acompanhe comigo, mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos discorrer aqui do versículo 8 ao versículo 11, não detalhadamente texto após texto, mas apenas destacando pontos principais importantes na vida daquela igreja esperançosa que estava para receber a graça de Cristo e recebeu a graça de Cristo ali de uma maneira esplendorosa e tinham como promessa para eles a coroa da vida, sendo fiel até a morte. Então veja, o nome Esmirna, não é? Ela tem um significado interessante. Para uma igreja que sofreu o que sofreu, por tudo que passou, a igreja de Esmirna, a palavra Esmirna tem um significado de amargo. Olha só que ponto, né, interessante. Toda a tribulação, toda a perseguição que a igreja sofreu naquela época está ligado, parece aí, ao nome amargo, não é? Então, essa palavra mantém, ou pelo menos se manteve nessa comunidade durante muitos anos, né? Ainda hoje a cidade de Esmirna, ela está na região sul, se não me falha a memória aqui, da Turquia, e ela tem o nome de Izmir,
Então, Izmir hoje, né, na atualidade, nos nossos dias, é a Esmirna do tempo apostólico, tá certo? Então, Éfeso, ela era uma das 7 igrejas da Ásia, nós vimos ontem, e era uma das mais formosas. Mas Esmirna, ela não fica atrás da cidade de Éfeso. E nós vamos ver aqui no decorrer das informações que eu vou passar para vocês, acerca de como era formosa a igreja de Esmirna, tanto quanto era a igreja de Éfeso. Ela praticamente era sua rival, ela ficava ali em segundo lugar, mas era uma das mais fabulosas da Ásia Menor. Então Esmirna era muito bela, era uma cidade belíssima, uma cidade de coqueiros, de plantas, de uma ventilação de um ar maravilhoso, muita gente se mudava para lá, né? Era uma cidade também portuária, onde as pessoas desembarcavam e iam comercializar na cidade de Esmirna, mas ela tinha esse ar de pompa, esse ar de tranquilidade, essa cidade. Então, ela disputava ali um pouco com Éfeso sobre a questão de ser uma cidade altamente formosa. Ela era chamada a coroa ou a flor da Ásia. Ela obteve esse nome, esses apelidos, vamos dizer assim, como eu usei ontem para a igreja de Éfeso, né? Então, era a coroa ou a flor da Ásia. Um historiador chamado Luciano, ali na época, que ele chega a cantar a glória de Esmirna, ele falou o seguinte: sua graça se estende por todo o mundo, como um arco-íris. Veja só. Seu brilho permeia todo lugar sobre a terra e alcança também o céu, como o brilho das armaduras de bronze no poema de Homero. Então veja, nenhuma outra cidade antiga poderia ter competido com Esmirna em sua beleza, tirando Éfeso. Nenhuma outra cidade daquela região podia competir com Esmirna na sua beleza. Era motivo de poema ali nos poetas, dos escritores, e era fruto também de escrito dos historiadores, ok? Então, Esmirna também é uma cidade que está ali localizada numa ótima posição na sua geografia. Ela está no fim de um trecho que unia mais 2 cidades ali perto dela, Lídia e a Frígia. Essa cidade cortava ali o vale de Lico, ou chamado Vale do Hermus, né? Agora, uma coisa interessante nesse trajeto, nesse caminho ali da cidade de Esmirna, que tem ali Lídia e Frígia, é que ela tem uma rota ali, vocês vão ver, nós vamos ver aqui, porque ela era tão rica também, né? Havia muita riqueza na cidade de Esmirna, mas é porque ela, dentro dessa rota que eu falei aqui, desse rico vale de Hermus, né? O caminho ali gerava um caminho para contrabando de joias. Havia muitas pessoas que evitavam a legalização pelos decretos de Roma e traficavam as joias, pedras preciosas nessa rota. Então, isso tornou a cidade de Esmirna uma cidade altamente rica, não é? Muita riqueza, porque muita pedra, muita coisa preciosa era comercializada ali, e sem o pagamento dos impostos, né? Então, nós temos algo muito relacionado aos nossos dias. A gente acaba trazendo essas informações para os nossos dias e vendo também a sonegação de imposto nos nossos dias. Mas ela se torna uma cidade rica comercialmente. E o caminho dela terminava ali num porto bem protegido por rochas. O caminho chegava no final, onde havia um porto, e esse porto tinha vários rochedos altos ali, onde acabava protegendo esse porto, o tornava muito seguro, né? Era um porto, era o chamado porto mais seguro de todos os portos, por algumas pessoas ali na região de Esmirna. Então, tinha essa vantagem ali de poder ser fechado em tempos de guerra. Quando havia conflitos, guerra, esse porto acabava se fechando com mais facilidade para que outras nações não invadissem, porque a dificuldade era de dar a volta nesse porto por causa das rochas, das montanhas, e a entrada principal era fechada durante o período de guerra. Então, tinha esse atenuante aí para a cidade de Esmirna. O cenário panorâmico, irmãos, da cidade também era muito atrativo às pessoas, né? Começando ali com um porto grande, belíssimo, até com grande ostentação.
algumas montanhas ali ao redor desse porto terminava numa outra cidade alta chamada Pagos, né? Esse caminho levava a essa cidade chamada Pagos. Essa cidade era cheia de templos, casas famosas, casas de gente ricas. As casas eram ostentadas ali por famílias nobres, bastante ricas ali, cheias de muito dinheiro por conta do comércio. Então, Esmirna ostentava essa região nobre ali em sua redondeza, perto dos portos. Então veja, um outro poeta da região, elogiou Esmirna por conta dessas questões, né? Dessa beleza, dessa imponência, da riqueza, dizendo o seguinte, que Esmirna era uma flor de tamanha beleza como o sol, que a terra jamais tinha mostrado aos homens. Olha só, então os poetas e os escritores e os historiadores exaltavam Esmirna pela sua riqueza, pela sua pompa, pela sua nobreza, pela sua ligação com Roma. Agora, vamos imaginando já a partir daí, tudo isso você já pensando como é que a igreja de Cristo, né, se portava dentro de uma cidade com esse contexto, com essa natureza. Então você já vai pensando, se eu fosse um cristão, né, se eu fosse um crente lá na cidade de Esmirna, né, fiel ao Senhor, servo de Cristo, tendo que proclamar o Evangelho, né, tendo que demonstrar ali humildade, mansidão, domínio próprio, uma postura, uma conduta, um testemunho de um servo, não dado ao dinheiro, não sendo ganancioso. Como é que você se comportaria numa situação dessa ali em Esmirna, já que era uma cidade pomposa? Então veja bem, a cidade foi fundada como uma colônia grega pelo ano 1000, mais ou menos, ali antes de Cristo. Então no ano 600 ela é invadida pelos lídios, por esse grupo, sendo completamente destruída. Os lídios entram e destroem a cidade de um pronto. E durante, veja bem, 400 anos, Esmirna não foi uma cidade. Ela foi, logo depois de destruída, agora um pequeno povoado, pequenas casas. Ela passa durante todo esse tempo sem ser considerada cidade. Só no ano 200 é que Lisímaco, esse homem chamado Lisímaco, ele foi um dos generais de Alexandre o Grande, e após a morte de Alexandre o Grande, esse seguidor de Alexandre, esse general de Alexandre, ele se torna depois de um tempo governador da Ásia Menor. Então, o que é que esse homem faz depois que ele, além de ter título, de ter nome, posição, ele faz? Ele reconstrói Esmirna. Ele traz Esmirna novamente à vida, no seu quase apogeu, né? Do apogeu que ela tinha, depois de ser destruída, ela não cresceu da noite para o dia, mas reconstrói Esmirna novamente, né? Mas a pompa dela acaba por voltar, toda a estrutura também de riqueza acaba por voltar, porque havia uma rua ali dentre as ruas de Esmirna chamada Rua do Ouro. Segundo alguns historiadores, eu não tenho certeza se isso é lenda, porque não está incluído propriamente na história dela, mas de tudo que eu pesquisei e li, essa rua ela era folheada em alguns locais, eram colocadas sobre as pedras ouro, folheado de ouro em cima de algumas pedras, por isso era chamada Rua do Ouro. E ela começava lá no templo de Zeus e terminava no templo de Cibele. Eram os deuses que faziam parte da religião lá da cidade de Esmirna. Então veja, a pompa volta aí novamente e aquele povo não deixava de adorar aos seus deuses, até porque ela foi fundada como uma colônia grega, e os gregos, né, vocês conhecem a mitologia grega e sabem da adoração dos deuses, da adoração dos gregos aos deuses, né? Um detalhe importante aqui, interessante para você, veja, esse detalhe nos mostra aqui o cuidado e o conhecimento com que o apóstolo João tinha quando escreveu as cartas de Jesus, as cartas de Cristo, né, às 7 igrejas. Veja, vamos relacionar aqui a informação que eu lhe dei acerca da destruição de Esmirna, e depois de 400 anos ela volta a ser uma cidade imponente novamente. João, quando escreve essa carta a Esmirna,
lá no versículo 8 do seu capítulo 2, você pode olhar a Bíblia aí, ver lá no seu capítulo 2, no versículo 8, você vai ver o apóstolo João dando um relato espetacular sobre Cristo, dizendo que ele, Cristo, ele é chamado aquele que esteve morto e reviveu. Olha que coisa interessante, né? Essa expressão me parece aqui um eco da experiência da própria cidade de Esmirna, que tinha vida, que tinha vivido durante um tempo, né? Vida, cheia de vida, e depois é destruída, e 400 anos depois ela é trazida à vida novamente. Ela é reconstruída, na verdade, por Lisímaco, aquele general de Alexandre o Grande que eu falei agora há pouco. Então, Jesus, aquele que esteve morto e reviveu. Uma cidade que esteve viva, morreu, mas reviveu novamente. Ela é trazida à vida. Guarde esse detalhe porque ele é muito importante. Então, Esmirna tinha outros méritos, né? Não apenas da sua imponência, da sua beleza, mas tinha outros méritos além disso, que era de ser uma cidade leal e fiel a Roma. Muito antes aí que Roma fosse odiada pelo mundo antigo, né, como um grande império que assolou outras nações, que castigou, que fez outras nações de escravos, né, matou muita gente, dizimou muita gente, muitos cristãos, muitos judeus. Esmirna, ela tinha lançado sua sorte sobre Roma, né? E aí, durante todo o tempo da sua história, enquanto esteve em pé, sua fidelidade permaneceu e foi conhecida por diversas pela própria Roma. Então, o romano Cícero, por exemplo, chamava Esmirna de a nossa aliada mais antiga e fiel. Porque Cícero disse isso, né? Porque ele falou essa expressão. Porque na guerra contra os Mitrídates, deixa eu ler aqui de novo, que eu guardei essa informação. Mitrídates, isso. Numa guerra que houve entre os Mitrídates e os romanos, as coisas não foram muito boas para os romanos, eles estavam perdendo esse conflito, perdendo essa guerra. E quando as tropas romanas estavam passando frio, passando fome, sede, necessidade, os habitantes de Esmirna tiraram a própria roupa do corpo para enviar para esses soldados. Então, perceba com isso a grande fidelidade aqui da igreja, perdão, não da igreja, mas da cidade de Esmirna, dos seus habitantes, para com Roma. Veja a sua fidelidade, veja que amor, né, que zelo para com Roma. Mas no ano 195 a.C., ali, ela foi a primeira cidade a erguer um templo à deusa Roma. Havia uma deusa chamada Roma e Esmirna foi a primeira cidade a erguer um templo para ela. Uma época de bastante idolatria, não é, irmãos? Quando a gente olha essas diversas cartas aqui que foram escritas, 7 cartas, entre outros textos, Paulo, quando lá em Corinto, quando em Atenas, né, pôde contemplar e ver com muita tristeza o quanto as pessoas são adoradores, o quanto o paganismo imperava naquela época. E aqui não era diferente. Então, veja bem, depois disso, as cidades da Ásia Menor, né, depois de saber o quanto Esmirna era leal a Roma, o quanto era apaixonada por Roma, o quanto era fiel a Roma, essas cidades ali da Ásia Menor, as outras cidades, competiam pelo privilégio de também serem autorizadas a honrar o imperador Tibério, lá em Roma. Esmirna já fazia isso, mas aí as cidades tinham ciúme, não suportavam o ciúme e queriam estar ali competindo para poder honrar ao imperador da época, o imperador Tibério. Então, eles erguiam templos dedicados ao chamado Espírito Divino. Olha só que coisa terrível, que idolatria terrível. O Tibério era adorado como o Espírito Divino. E Esmirna, né, de toda a sua lealdade que tinha para com Roma, ela foi escolhida com a fama de fiel a Roma ali na região do mundo antigo. Então, mais uma vez, lembrem do contexto. Olha aonde os irmãos de Esmirna estavam inseridos. Olha para onde João está escrevendo a carta à igreja para aqueles irmãos. Olha o contexto, olha o espaço que eles estão inseridos.
olha a vida que eles tinham, como é que eles cultuavam, como é que eles se reuniam, como é que eles andavam na rua pregando a palavra de Deus num contexto desse de extrema idolatria e de pressão por parte de Roma em diversas áreas. Então, era muito difícil. Vá começando a pensar aí que ser crente em Esmirna não era fácil. Talvez pode ser bom, seja bom ser crente no Brasil, ser crente em Recife, na sua cidade, onde você mora, ser crente, talvez seja muito bom, mas ser crente em Esmirna não era fácil. Tá certo? Então Esmirna foi escolhida como aquela que tinha fama de ser fiel a Roma ali no mundo antigo. Esmirna também era grande pelo seu comércio, né? Não era apenas pela sua imponência de beleza, pela sua fidelidade a Roma, né? Mas ela também tinha um comércio exuberante, além daquele que era um comércio, um câmbio negro, vamos dizer assim, né? Um caminho obscuro de se comercializar joias. Havia um tráfico ali, havia um contrabando, mas ela enricava com isso por conta dos infiéis e daqueles que não eram honestos ali na cidade. Mas ela também era grande pelo seu comércio, era grande na sua política. Haviam muitos homens ali que tinham o privilégio de Roma, de se ligar a Roma pelos meios políticos para poder trazer privilégio para si, ter nome e colocar a cidade aos pés da cidade romana, certo? Então, ela tinha também a sua imponência religiosa por conta da adoração aos deuses, da fidelidade a Roma e aos seus deuses, da fidelidade aos deuses gregos, né? Então, era um lugar onde florescia não só o comércio, a política, a religião, mas também a cultura e o conhecimento na área das artes. Então, é uma igreja rica, era uma cidade rica, era uma cidade imponente. Esmirna, assim como Éfeso, né, todos os anos celebravam os Jogos Atléticos. Lembram que eu falei ontem sobre Éfeso? Éfeso promovia Jogos Atléticos ali, onde dentro do seu coliseu, ou do anfiteatro, né, que eu falei que cabia 24 mil pessoas mais ou menos. Então havia os gladiadores, né, brigando ali entre eles, ou com animais, as festas que se davam ali, o imperador colocava ali os gladiadores para animar a festa e o seu povo. Então Esmirna também tinha essa celebração dos Jogos Atléticos, eram famosos em todo o mundo naquela época. Era uma cidade coberta de templos. A adoração ali era muito grande, a idolatria era muito grande, era coberta de templos. Havia templos dedicados a Cibele, a deusa Cibele, a Zeus, a Apolo, a Nêmesis, a Afrodite e também a Esculápio, que eram aí os deuses da mitologia grega, né? O centro de Esmirna era considerado um dos maiores esplendores da cultura pagã, da cultura e religião pagã. Só para você ter ideia, né? Eu me lembro aqui que Paulo andou pelo centro de Atenas e eu lendo sobre um historiador que falou sobre essa passagem de Paulo lá e também sobre a sua vivência a vivência do historiador dentro dessa cidade, ele disse que Atenas tinha aproximadamente 30 mil deuses, né? E aí Paulo, na sua viagem missionária, encontra até um templo ao Deus desconhecido, né, de tantos deuses que havia. Então, o historiador diz um detalhe interessante, quando eu me lembro dessa passagem, que ele fala que havia aproximadamente 30 mil deuses naquela cidade, era que no centro da cidade, ele diz, num dos escritos, que havia mais estátua de deuses, né, do que gente. Ou seja, você andava no meio daquela cidade, você andava no meio da rua e você topava com mais estátuas, né, que serviam ali de idolatria do que propriamente gente. Era um negócio impressionante. Então, era um centro da cultura e religião pagã, Esmirna. E por último aqui eu quero destacar, nessa ocasião aqui, uma característica da cidade que aparece na carta e que teve consequências muito sérias para os cristãos que viviam nela, né? Você vai ver essa característica aí aparecendo aqui na carta, no texto do apóstolo João, aí do versículo 8 ao versículo 11, você vai perceber. A Esmirna tinha um número muito grande de judeus, e esses
judeus, a maioria deles, né, os que não eram convertidos ao cristianismo, que eram poucos, mas a maioria, a grande maioria, era de grande influência. Então, eu quero só ler o texto aqui, do versículo 9, para que você acompanhe. Capítulo 2, versículo 9, quando o apóstolo João diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, olha aí o texto, e não são, sendo antes eles sinagoga de Satanás. Então, esses judeus, né, em certa ocasião, a maioria deles, contribuíram com, numa certa época de festividade da cidade, e já que a cidade estava se reerguendo, né, estava aí na finalização de ser uma cidade imponente novamente no mundo antigo, né? Então, esses judeus contribuíram com 10 mil denários. 10 mil denários para o embelezamento da cidade, para a imponência da cidade, para o crescimento da cidade em várias áreas, talvez criando mais bibliotecas, mas também criando templos, estátuas de deuses, ornamentos, artes, não sei, diversas coisas para a imponência da cidade. E interessante é que quando eu estava lendo isso de um historiador, cerca de 10 mil denários que eles investiram, então eu fui procurar para saber, e 10 mil denários significa quanto isso, né? Quanto é que dá em dinheiro? Então, um denário é igual a 10 ases romanos. Eu não consegui encontrar quanto é que valia 10 ases romanos, mas depois eu prometo a vocês que vou procurar em outras fontes e espero encontrar. Mas aí eu procurei acerca dos 10 mil denários, né? Se fosse convertido em real, na moeda dos nossos dias, quanto é que valeria isso? Qual foi o investimento deles ali para a cidade de Esmirna? Então, a cidade de Esmirna, isso aqui está passando? Tá. Cortou um pouco aqui, viu? Cortou a outra conexão. Nós estamos recolocando novamente. 10 mil denários é simplesmente 10 milhões de reais. O investimento daqueles judeus foi de 10 milhões de reais para a imponência novamente da cidade. Então, em Esmirna, os judeus, né, eram contra o evangelho. Se eram ricos, abastados, viviam de conchavo com Roma, tinham poderes políticos, eram envolvidos na política romana. Então, eles não queriam uma igreja ali tirando o privilégio deles. Eles não queriam uma igreja ali tirando a imponência da cidade. Uma igreja que iria se portar de uma maneira mais humilde. Então, esses judeus eram contra o evangelho, devido ao seu grande número também deles e por terem pagãos interessados pelo judaísmo. Isso era um detalhe importante, né? Porque esses pagãos interessados ali no judaísmo, se juntando a eles, se convertendo ao judaísmo, essas pessoas iriam manter a riqueza deles. Então eles poderiam estar investindo mais na cidade e neles próprios e aí por diante eles se manterem no poder durante muito tempo. Então, esses são detalhes ricos da cidade que nós estamos vendo aqui, irmãos. É importante saber disso. Então, muitos judeus, diante disso, né, diante desse desejo de imponência da cidade deles, fizeram de tudo, fizeram o que puderam para prejudicar a igreja, né, convencendo até as autoridades de Roma para que perseguissem a igreja. Olha, temos que perseguir, vocês têm que perseguir mesmo. Nós não somos a favor desse Cristo que eles estão pregando aí. Nós não acreditamos nisso. Nós queremos viver para Roma, nós queremos viver para a cidade, nós queremos adorar ao imperador. É isso que queremos. Então, não queremos estar aqui voltados para uma igreja mirrada, um grupo de cristãos que estão ali pobres, coitados ali. Nós não nos assemelhamos a essa gente. Então, eles influenciaram Roma para que Roma perseguisse ainda mais a igreja de Cristo ali em Esmirna. Então, queremos concluir essa panorâmica aqui da cidade, irmãos, com um relato importante. Aquilo que eu disse para vocês lá no início, que havia um detalhe muito importante nesse relato, não só bíblico, porque ele não é colocado aqui em detalhes, mas quando a gente vai para a história, a gente vai descobrir, e é um relato importante do martírio mais conhecido da cidade de Esmirna, que foi o martírio de Policarpo, que foi um servo de Jesus, temente ao Senhor. Policarpo foi um discípulo do apóstolo João,
né? Um homem de Deus. Então era chamado Policarpo, bispo de Esmirna. E Policarpo foi martirizado num sábado, 23 de fevereiro do ano 155. Dias, interessante, esse sábado 23 era o dia dos jogos, aqueles jogos atléticos, jogos públicos, né? Então o desejo de Roma era de trazer alguém para ser martirizado frente a outras nações, a pessoas de outras nações, para que vissem a imponência da sua cidade e daqueles que fossem contra ela ou que fossem declarados cristãos, se declarassem cristãos, passassem por esse momento difícil, né? De vexame, de vergonha, mas também para causar medo com relação à sua religião, a expressar a sua religião. Então, nos dias desses jogos públicos, a cidade estava cheia de visitantes, tinha muita gente, uma multidão exaltada ali, querendo ver os jogos, querendo ver martírios, querendo ver mortes, como o Coliseu Romano, né? Que eram colocados lá famílias cristãs, soltava-se os leões estraçalhavam as famílias cristãs, homens, mulheres, crianças, idosos, não importa, eram todos colocados ali, gladiadores se matando, sangue para todo lado. Então, isso exaltava não só o imperador, não só o César na época, o Herodes, todos eles que fizeram esses tipos de jogos, mas o povo, a população adorava isso, gostava disso. Quanto mais morte, quanto mais sangue, quanto mais cabeças cortadas, gente cerrada ao meio, leões partindo as pessoas ao meio, estraçalhando, isso era beleza para eles, isso era alegria para eles, era exaltação. E no meio da exaltação dessa multidão, nesse dia dos jogos públicos, ali na cidade de Esmirna, diz um autor, um historiador, no qual eu estava lendo, onde de repente no meio desse povo exaltado ali, alguém gritou assim: morram os ateus, busquemos Policarpo. A primeira frase, morram os ateus, ele não estava se referindo, essa pessoa não estava se referindo àqueles que não criam em Cristo, mas ele estava se referindo àqueles que não adoravam ao imperador, não adoravam aos deuses gregos, né? Esses para eles seriam ateus. Mas ele grita: busquem Policarpo. E Policarpo poderia ter se escondido, poderia ter saído da cidade, ter tomado alguma atitude com relação à proteção à sua vida, mas Policarpo tem uma outra postura. E Policarpo tem essa outra postura baseada numa visão, que segundo eu li um historiador falando sobre a vida dele, foi uma visão de um sonho, onde ele viu o travesseiro onde ele estava reclinado a cabeça ali, descansando, esse travesseiro pegava fogo. E aí Policarpo chega para os seus discípulos e diz: olha, eu tive esse sonho, e relata o sonho e diz: tenho que morrer queimado. Diante do que eu vi, é um aviso de Deus, isso é uma visão do Senhor me dizendo a maneira como eu devo morrer. Por isso eu não vou fugir da cidade. Eu não vou sair daqui, eu vou continuar proclamando a palavra de Deus. Eu vou ser fiel até a morte. Diz o historiador que um jovem escravo que sabia onde Policarpo estava, esse jovem foi preso pelas autoridades romanas e foi torturado até falar. Depois que ele conta onde Policarpo está, um chefe da guarda, juntamente com alguns pretorianos romanos, que eram soldados romanos, vão até o lugar onde Policarpo estava e o prendem. E durante 2 horas, aproximadamente 2 horas, enquanto os soldados se preparavam para seguir para o centro da cidade, eles se alimentavam, sentaram para banquetear juntamente com os outros soldados. Enquanto os soldados faziam isso de um lado, Policarpo estava orando do outro lado. Policarpo orava durante todo esse tempo, enquanto aguardava, preso já estava, né, mas aguardava ser levado até o centro da cidade para ser morto. Mas interessante que a vida de Policarpo tem um testemunho fantástico, meus irmãos. É onde nós lemos esse tipo de relato e ficamos pensando nos nossos dias, no nosso hoje, no nosso agora. Por que não há homens como esses? Por
por que parece não haver mais homens como Policarpo? Ou será que eu me comportaria igual a esse homem de Deus? Será que eu me colocaria na mesma posição que ele? Eu teria a mesma coragem ou a mesma esperança que ele tinha em Cristo, de saber que mesmo morto durante um tempo, mas ele ressuscitaria e ressuscitará no último dia? E que a dor do momento da morte, ela é passageira e é tão pequena frente a uma eternidade de graça, de bênção, de misericórdia, de paz, de alegria e gozo para com o Senhor. Então, Policarpo dedicava-se à oração durante esse tempo. E era um homem tão amado por muitos da cidade, apesar da postura dos judeus, apesar da postura dos romanos, mas era um homem admirado pela sua fé, pela sua convicção, pela sua postura, baseado na verdade de Cristo. O chefe da guarda, dessa guarda que estava escoltando Policarpo para o centro da cidade, ele não queria ver Policarpo morrer, né? Ele amava Policarpo, ele tinha um certo carinho por ele. E aí, durante a viagem, durante o trajeto de levar Policarpo para o centro da cidade de Esmirna, esse chefe da guarda pediu que Policarpo confesse que César é o Senhor, para que você não morra. Você é um bom homem, você é uma boa pessoa, você é um homem íntegro, um homem honesto, um homem de grande coração, um homem que ama, um homem que tem dado um testemunho fortíssimo no meio da cidade. E eu, apesar de ser chefe dessa guarda, de ter autoridade aqui, mas eu não quero ver sua morte. Confesse que César é o Senhor, para você evitar a sua morte. Mas Policarpo não aceitou a sugestão desse chefe da guarda. Porque para ele, o único Senhor não era César, mas era Cristo. O único Senhor é Cristo, nenhum outro. Então, após terminar o trajeto, levaram Policarpo para a arena, e ainda o procônsul, o responsável por essa execução na época, propôs a Policarpo, falando com ele, dizendo: escolhe entre a morte e amaldiçoar a esse Cristo a quem você crê. Faça essa escolha, troque isso. Você não merece morrer, não morra, mas amaldiçoe esse Cristo. Faça isso e ofereça um sacrifício de incenso a César, e você terá longos dias ainda aqui nessa cidade. Você viverá bem aqui nessa cidade. Mas veja qual foi as palavras de Policarpo. Ele disse assim: durante 86 anos eu servi ao Senhor, e Ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome do meu Rei que me salvou? Será que eu e você teríamos a mesma postura? Nós falaríamos desse jeito? Será que ainda homens, a quem são chamados homens de Deus, teria a mesma postura? Olha, humanamente falando, talvez não. Mas eu gosto muito de me lembrar, para consolo de vocês e para o meu consolo, e para consolo da igreja, do que diz o livro de Atos, Lucas escrevendo Atos, capítulo 1, versículo 8. O poder que nos foi dado foi para a morte, foi para o martírio, foi para o momento de sermos testemunhas, de sermos mártires. Ali em Atos 1:8 está a resposta para isso aqui. Porque talvez você estivesse dizendo: eita pastor, o senhor está pegando pesado agora. Agora o senhor está pesado, porque está diante da morte de uma situação dessa, como é que a gente vai se comportar mesmo sendo crente? Claro, devemos e deveríamos expor a nossa fé em Cristo, mas nunca é fácil, não é? Nunca é simples assim. Mas Atos 1:8 responde a essa nossa pergunta, né? Lá o Senhor mostra o poder que nos é dado por meio do seu Espírito Santo, o dinamis, né? Ou dínamo, o poder que nos é dado diante da morte, é de enfrentá-la sem negar o Senhor Jesus Cristo. Então, esse procônsul ameaça Policarpo desse jeito, mas ele não cede, né? Ele não vai blasfemar contra o seu Senhor. Mas aí o procônsul ainda o ameaçou queimá-lo. Vou queimar você se você não se render a César. Aí Policarpo responde o seguinte: ameaça-me com um fogo que queima durante um pouco de tempo e em seguida se acaba, porque não conheces
o fogo que espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna. O que esperas, então? Faz o que tens pensado fazer. Veja a resposta de Policarpo. Né? E mesmo assim, quando estavam para pregá-lo num poste de madeira, colocaram um tronco de madeira e iriam pregá-lo, pregos, né? Iam colocar pregos nos seus pés e nas suas mãos. Quando ele colocasse as mãos para trás, iria ser pregado. Policarpo ainda disse o seguinte, segundo o historiador: deixe-me como estou, porque aquele que me dará forças para suportar o fogo me permitirá permanecer imóvel sem a segurança dos pregos. Então foi assim, segundo a história, que Policarpo morre em Esmirna, morre queimado. Ele é um mártir da igreja de Esmirna. Ele se comporta fielmente até a morte por amor a Cristo. Há uma lenda ainda, que eu acabei lendo aqui juntamente com a parte histórica, de que no momento em que colocam fogo sobre Policarpo, esse fogo ele fica apenas ao redor, ele não chega a queimar de imediato a Policarpo. E aí um dos soldados que estava próximo, vendo que ele não queimava, o fogo tomou a forma de círculo, né, ali em Policarpo, e parecia não queimá-lo. E aí esse soldado pega a sua espada e transpassa o corpo de Policarpo e ele acaba por morrer. Ele via que não acontecia nada com o fogo e ele acaba passando-lhe a espada. Mas isso é uma parte que o historiador chama de lenda, que houve ali na cidade de Esmirna, por conta da morte de Policarpo, mas de fato ele foi queimado. Certo? Então, aqui estão os fatos sobre a cidade e o seu contexto. A imponência da cidade, os seus moradores, como viviam, a sua região, e a igreja de Cristo, a igreja em Esmirna, os salvos no Senhor, como eles viviam ali, no meio desse contexto, no meio dessa pressão, no meio dessa perseguição, certo? Então, não era fácil ser cristão em Esmirna, assim como eu falei no início, né? Pode ser fácil ser cristão no nosso país, como um país de liberdade religiosa, mas em Esmirna não era fácil. A carta escrita a esses cristãos é uma das duas únicas no Apocalipse onde não temos advertências por parte do Senhor, mas sim elogio. A carta aqui a Esmirna e também a carta a Filadélfia, né? Mas, diante desse contexto que vocês ouviram até agora, né, nós vamos entrar aqui na mensagem central, a igreja de Esmirna. Claro, eu estou deixando muito claro para os irmãos de que não temos tempo e não dá para discorrermos durante todo o texto. São poucos versos, mas esses versos eles demandam muito detalhe. Então a gente teria que fazer uma exegese bem mais profunda aqui, entrar numa questão bem mais detalhada. Então não dá tempo, infelizmente. Mas eu trago detalhes, eu procurei destacar detalhes importantes para que a gente possa ver aqui e possa tirar uma lição importante acerca da igreja de Esmirna. Então, a mensagem central da igreja de Esmirna, irmãos, vejam só, como seria maravilhoso, né, se a nossa igreja recebesse uma carta encorajadora da parte do apóstolo João ou do próprio Cristo, porque isso aqui são as palavras do Senhor, especialmente sem crítica, né? Já pensou a sua igreja recebesse uma carta da parte do Senhor sem crítica alguma, apenas elogios da parte de Jesus? Então, Jesus não tinha qualquer repreensão à igreja de Esmirna, né? Mas ele revela a sua profunda compaixão por um povo que é fiel ao Senhor. Um povo que sofria perseguição e como tinha como consequência dessa perseguição, dessa fidelidade, a perseguição. Olha só, você é fiel e como consequência da sua fidelidade, você é perseguido. Você é fiel, a sua igreja é fiel, a nossa igreja é fiel, e como consequência dessa fidelidade, nós somos perseguidos. É o famoso, quanto mais você é bom, mais você sofre. Olha que coisa interessante, né? Mas procuramos trazer essa mensagem numa pregação que eu fiz aqui já, sobre o sofrimento e o evangelho, como eles andam juntos, né? Então, fidelidade e perseguição também não se separam. Tenha isso em mente, certo?
No tempo aí do Novo Testamento, a perseguição geralmente ela vinha dos pagãos. Se você, depois aí, se você quiser anotar Atos 19, lá do 26 até o 41, você vai notar ali no texto do livro de Atos, a perseguição por parte dos pagãos, os pagãos perseguindo os cristãos. Atos 19, tá certo? Perseguição também por parte de Roma. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, ele vai citar do versículo 16 até o versículo 18, a perseguição de Roma, por parte de Roma sobre os cristãos, né? Em Esmirna, ela também veio de uma comunidade judaica, né? A qual foi por isso que foi chamada de sinagoga de Satanás. Quando você vê lá o texto que nós lemos aqui de Apocalipse capítulo 2, lá no versículo 9, você vai ver Jesus chamando essa comunidade de judeus de sinagoga de Satanás. Ela é chamada assim porque ela se dizia cristã, não era, se diziam de Deus, não era, e perseguia a igreja de Cristo. E queriam ver o fim da igreja de Cristo. Certo? Lá na igreja de Filadélfia, que vamos tratar depois, na carta de Filadélfia, se você for lá no capítulo 3, no versículo 9, você também vai ver o Senhor chamando esses judeus, né, de mentirosos, daqueles que se dizem e não são, de sinagoga de Satanás. Você também vai ver esse texto. Tá certo? A igreja de Filadélfia, tanto quanto a igreja de Esmirna, que são as duas que não têm advertências, elas têm elogios, mas não é porque só elas têm elogios que elas não sofrem, mas é no meio desse padecimento, dessa perseguição, que elas são elogiadas, mas também o Senhor mostra por que elas são perseguidas, por aqueles que se diziam judeus e não eram, por aqueles que se diziam de Cristo e não eram. Tá certo? Então, um outro detalhe interessante para que você olhe aí no seu texto. Essas palavras aqui que o Senhor fala na carta ao Apocalipse, com relação à igreja de Esmirna, elas também são muito semelhantes, são muito parecidas ao que o próprio Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, o qual jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Haviam aqueles que eram seguidores de Satanás, esses mesmos que já tinham dito que Jesus era filho de Beelzebul e que os milagres que ele exercia, que ele fazia, era por conta de Satanás. A esses mentirosos falsos, Jesus aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, 44, vai dizer que eles são do diabo, porque mentem, são filhos de Satanás. Diz que Satanás é o pai deles, porque esse Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele nunca houve a verdade. Então, aqueles judeus estavam perseguindo a igreja de Cristo e são chamados então filhos do diabo. Aqui, tá certo? Então, a igreja em Esmirna, irmãos, atravessava um momento de prova extremo, de uma prova profunda na alma, e também de um futuro muito próximo, e que esse futuro próximo estava trazendo tempos sombrios. Olha, é você passando por problemas e ainda tendo a perspectiva de no dia seguinte, o seu dia seguinte não ser bom, ser obscuro, ser de trevas, ser de agonias. Então, diante disso aqui, eu quero destacar 3 pontos importantes para a gente caminhar para o final nesta carta com relação a essa prova, que é justamente onde vamos centralizar a nossa ideia do que é a essência do texto que Jesus está falando aqui acerca dos irmãos de Esmirna. A primeira delas, aí, o primeiro ponto dos 3 que eu estou destacando aqui, é com relação a essa prova, é a tribulação. Essa palavra tribulação nós já vimos e usamos ela na igreja de Éfeso, né? Demos um destaque ao significado dela. Trouxemos um significado dela lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, quando eu preguei no domingo aqui, falando sobre sofrimento, eu trouxe a palavra tribulação. Já vimos essa palavra, ela significa sensação de aperto, sensação de pressão por um peso ou por uma força sobre você. Uma situação que eu dei uma ideia de que uma pessoa estivesse deitada, se você estivesse deitada, e tivesse com um peso de 200 quilos, uma pedra, vamos dizer uma pedra ali, numa forma retangular, e ela estivesse sobre o seu peito. Imagine, essa pressão é o mesmo significado para a palavra tribulação. Ou seja, no momento da tribulação da igreja de Esmirna,
no momento da tribulação desses irmãos, eles não tinham tempo nem para respirar, não tinham nem como respirar de tanto sofrimento. Então, a pressão aqui dos acontecimentos pesava sobre a igreja. A força das circunstâncias aqui obrigava eles a abandonarem a fé. Então tenha isso como uma lição, como um exemplo de quanta tribulação nos aperta, nos oprime a ponto de nos empurrar para o abismo, a ponto de nos fazer abandonar a nossa fé. Então, esse é um primeiro ponto importante com relação à igreja de Esmirna, com relação à prova que ela estava passando, em relação também à sua mensagem central. Tribulação, primeiro ponto. Segundo ponto, pobreza. No Novo Testamento, irmãos, a pobreza e a fé em Cristo estão sempre ligadas, né? Diferentemente da teologia da prosperidade que nós vemos hoje pregada aí em diversos lugares, diversos ambientes, onde você tem que enriquecer, você tem que viver bem, você tem que ter dinheiro, você tem que ter posses, você tem que pedir a Deus essas posses, porque você precisa determinar, porque Deus ele é o Deus do ouro e da prata, e você é filho dele, bom, coisas dessa natureza. Mas aqui no Novo Testamento, a pobreza e a fé em Cristo, elas estão interligadas, elas estão ligadas. Até porque se você for olhar Lucas 6, lá no versículo 20, você vai ver Jesus dizendo, bem-aventurados os pobres. Né? Disse Jesus, bem-aventurados os pobres. Tiago também, lá no capítulo 2, versículo 5, Tiago diz que Deus escolhe os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Então veja aí o contraste. Né? Um detalhe importante com relação a esse segundo ponto aqui sobre pobreza. Né? Um detalhe importante. Sobre a pobreza usada aqui nesse caso. Né? A palavra pobreza, essa palavra usada aqui no texto do Apocalipse. Vamos entender um pouco agora. No grego, né, no original em que foi escrito aqui o Novo Testamento, e em especial o livro do Apocalipse, há duas palavras que dão sentido sobre pobreza, sobre o pobre. Uma é usada aqui no texto, certo? Essa palavra ela tem um significado de destruição total. Pobreza, destruição total. Essa palavra é usada aqui no Novo Testamento, aqui no texto de João, no Apocalipse. Diz que esse que está destruído totalmente é aquele que não tem nem o essencial. O que seria o essencial para mim e para você? Para que a gente possa entender nos nossos dias. Olha, você não pode ficar sem comer. Então isso é essencial. Você não pode ficar sem beber. Isso é essencial. Você não poderia ficar sem se vestir. Você não poderia estar nu o tempo todo. Ou você iria ter problemas com o calor, ou você morreria de frio. Não é? Então isso é essencial. Entre outras coisas relacionadas à nossa dignidade. Né? Ao de ser jogado pelos cantos das ruas, não ter onde dormir, não ter o que comer, o que vestir, o que beber, não ter como se manter. Então a sua dignidade está completamente destruída. Esse é o primeiro significado da palavra pobreza aqui no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, usado por João nesse texto. Ele tem o significado de destruição total, ou seja, aquele que não tem nem o essencial. A outra palavra ela tem o significado daquele que é o homem que precisa e que deve trabalhar com suas mãos para ganhar o seu sustento. Né? Ou seja, ele precisa do que é supérfluo, porque tudo nessa vida passa, tudo que temos, o que juntamos, o que compramos, tudo que usamos, principalmente do material, ele passa. Então, tem gente que aparenta ter tudo e parece ser rico, mas na verdade é pobre. Então, o significado é esse. Por quê? Porque todas essas coisas passam. Aí me faz lembrar a você, quando Jesus dá aquela ordem de que buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E também juntai riquezas no céu, né, do que riquezas na terra, porque as da terra são essas passageiras, são essas supérfluas, as que passam, as que o ladrão rouba, a traça rói, né, e o ferrugem acaba. Então esse é o outro significado para a palavra pobreza. Então, pense comigo aqui, apesar de morarem numa cidade muito próspera, né, os irmãos de Esmirna, numa cidade tão próspera como essa, esses irmãos eram pobres. E eram pobres no contexto de não terem nem o essencial, que é a palavra pobreza que
João usa aqui. Eles não tinham nem o essencial. Agora imagine o não essencial que eles têm e ainda sendo perseguidos. Roma pressionando, tirando todo o direito deles, tirando o espaço, invadindo as casas, botando eles para fora, tirando o que eles têm de comer, de beber e de vestir. Não tem direito a comprar nada. Esses irmãos não podiam comprar nos arredores de Roma, dentro dela ou fora dela. Eles não tinham direito a crédito algum. Então eles eram extremamente pobres, né? Eles sofriam discriminação por causa da fé. É possível também que tivessem passado por um período em que o amor na vida desses irmãos, eles pegaram esses valores que eles tinham, pouco que eles tinham, quando tinham, eles ofertaram seus recursos em prol do Evangelho, como os macedônios fizeram quando ajudaram os irmãos necessitados alguns anos antes. Esse relato está lá na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 8, nos versos de 1 a 9. Então eles deram pouco que eles tinham e ainda foram perseguidos, perderam tudo. Então por isso eram chamados de pobres aqui nesse contexto pelo apóstolo João. E palavras de Cristo, claro, né? Conheço as tuas obras, sei que tu és pobre, não é? Então a pobreza desses cristãos também devia-se a duas razões. A primeira, a maioria deles eram de classe baixa da sociedade, extremamente paupérrima, era a chamada classe da miséria, certo? Muitos deles eram escravos, né? Nessa época, em Roma, as classes sociais mais baixas morriam de fome e ficavam mendigando o que comer e o que beber. Os primeiros cristãos, aqui de fato, segundo o texto, sabiam que era pobreza absoluta, né? Talvez no nosso país, e nós temos, né, pobres, pessoas que estão no estado de miséria, que catam lixo, que possam se assemelhar e entender o que é faltar tudo ou quase tudo. Mas esses eram absolutamente pobres. A outra razão para essa pobreza deles era a frequência também dos saques, né? Historicamente, quando a gente lê a história desses irmãos ali de Esmirna e vemos a história da ligação deles com Roma, havia muitos saques, muitos roubos na casa dos cristãos. As pessoas se juntavam, os saqueadores se juntavam 3, 4, 5 e saqueavam essas casas. Ou seja, a coisa não era fácil, eles já não tinham muita coisa e mesmo assim eram roubados do pouco que tinham. Então era uma situação muito difícil. Por isso não era coisa fácil ser cristão no tempo de João, no tempo aqui do Apocalipse. Na cidade de Esmirna, ser crente era padecer no paraíso. Uma cidade tão rica, uma cidade tão esplendorosa, tanta riqueza rodeando a igreja, mas a igreja era pobre, a igreja passava por extrema dificuldade. E a terceira situação para a pobreza deles aqui, irmãos, era o que João prevê aí no versículo 10, no capítulo 2, versículo 10. Ele prevê uma prisão de 10 dias aí para essa igreja, né? Esse número nós não podemos aí interpretar literalmente, eles não ficaram presos 10 dias, durante 10 dias contados, como o nosso calendário ocidental, mas, segundo o costume antigo, falar em 10 dias, né, uma situação de 10 dias, era uma referência a um período curto de tempo. Então eles passariam um período em tribulação, em extrema pressão, mas esse tempo teria um tempo, né? Esse período teria um tempo, ele não seria eterno, eles não sofreriam até morrerem, eles teriam um tempo para passar por essa dificuldade. A profecia aqui de João é ao mesmo tempo uma ameaça, né? Passareis por um período de prisão por 10 dias, mas ao mesmo tempo uma promessa, né? Virão dias mais difíceis, né? Esses crentes serão presos por sua fé, mas ainda que mesmo pesada essa situação, a prova não iria demorar muito, iria passar. Essa era a promessa. Vocês irão ser presos, mas não será por muito tempo. Então, diante de tudo isso, irmãos, Jesus reconhece a tribulação e a pobreza daquela igreja de Esmirna, como diz o versículo 9 do capítulo 2. Né? Mas desse primeiro versículo aqui, o Senhor, a partir desse primeiro versículo, o Senhor já encoraja, a abertura da carta é maravilhosa. O Senhor já encoraja aqueles irmãos, né, a serem fiéis ao Senhor. Aí é a essência da carta, de uma igreja vitoriosa, a fidelidade.
O Senhor encoraja porque ele diz aquele que esteve morto e reviveu, lá no versículo 8, né? Que eles precisam ouvir essa verdade da sua boca, da sua parte, para compreender que, da mesma maneira como Cristo morreu, ele ressuscitou. Da mesma maneira como eles passariam por tribulação e viriam a morrer, e passariam por essa pressão, eles iriam também ressuscitar no último dia. Isso significa dizer que eles não sofreriam e não sofrerão a segunda morte. A resposta de Cristo lá no verso 11. É aí a promessa. O tempo é curto. A mensagem é essa, preste bem atenção. Vocês se entregarão hoje de corpo e alma e coração, com toda a força ao Evangelho, mesmo dando a vida de vocês. Esse é o período de prisão, esse é o período de tribulação, é o período de perseguição. Mas o tempo não é longo, ele é curto. Né? É como se fosse o período da nossa vida. Nós precisamos viver um evangelho autêntico, viver uma vida de fidelidade ao Senhor autêntica, mesmo que tudo ao nosso redor seja em abundância ou quando vem a escassez no nosso meio. Nós precisamos ser fiéis, igual esses irmãos de Esmirna. Por quê? Porque a promessa do Cristo que morre e ressuscita é que eles não passariam pela segunda morte. Essa é a grande bênção. Essa é a grande bênção. O versículo 11 nos fecha a essência dessa segunda bênção, dessa bênção do Senhor, dessa promessa. A primeira morte pode estar nas mãos dos perseguidores, diz o Senhor. Os perseguidores podem matar vocês, podem tirar a vida de vocês, mas a segunda morte não chegará a vocês. Os de Cristo nunca enfrentarão o juízo final e a segunda morte, mas receberão a coroa da vida. É o que está aí no versículo 10. Esmirna era famosa, irmãos, por seus jogos atléticos. Então, isso teria lembrado os cristãos aí da coroa de louros, né? A mesma coroa de louros que era entregue àqueles grandes cidadãos da cidade que conseguiam grandes feitos, aos atletas que chegavam ao final de batalhas ou de corridas, eram entregue aquela coroa de louro. Então, para esses cristãos chegar ao final fiel até a morte, assim como Policarpo, eles receberiam a coroa da vida. Eles receberão a coroa da vida. Se chegarmos fielmente até a morte, até ali no final, com fidelidade ao Senhor, o nosso pódio será a coroa da vida. Não sofreremos a segunda morte, que está preparada lá, o lago de fogo e enxofre para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que viveram impiamente nessa vida. Esses não chegarão ali. Essa é a grande bênção, essa é a essência da igreja de Esmirna, da grande mensagem da fidelidade desses irmãos a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Com isso, irmãos, eu quero concluir dizendo que o fato de que muitos de nós não sofremos muito, certamente, não sofremos tanto, talvez não venhamos a chegar a um estado deplorável, a um estado de pobreza no qual passavam esses irmãos, isso nos indica algo perigoso, nos indica que talvez, não generalizando, mas que talvez a nossa vida esteja fazendo algum tipo de concessão com o mundo. Por isso que eu já escutei uma pergunta assim, por que não sofremos como deveríamos sofrer por amor a Cristo? Por que que uns sofrem tanto, demasiadamente, e outros não? Bom, eu não quero entrar no mérito desse detalhe ou abrir uma discussão aqui, mas eu sempre fico pensando que por que não sofremos desse jeito como essa igreja de Esmirna? Por que não passamos por tribulação, por perseguição, por provas desse nível? Não estou aqui fazendo nenhuma, chamando a prova, Senhor, manda a prova para a gente. Não é isso. Mas a nossa vida cristã, a nossa caminhada, não nos mostra nenhum momento dessa natureza. Por quê? Será que não estamos fazendo essa concessão ao mundo? Não é? Deveríamos nos separar dele e estamos vivendo junto com ele? Será que muitos não estão vivendo assim? Cristo é Senhor do domingo, quando nós oramos, mas parece não ser do resto da semana, para alguns, né? Então, eu vivo santo no domingo, mas não vivo santo durante a semana.
Eu não tenho uma ligação de fidelidade com o Senhor durante a semana. Mas quando é no domingo, aí eu sou uma bênção, eu sou santo, eu sou o mais fiel de todos. Pense comigo. Isso leva às concessões, certo? Nós precisamos olhar isso com muita importância, essa área na nossa vida. Essa carta fala a todos nós, irmãos, e nos exorta a permanecermos fiéis, a não temermos as coisas que devemos sofrer, né? E se Deus nos chamar para isso, a sermos fiéis até a morte, como diz aí o versículo 10, que nós possamos compreender isso e entender o custo envolvido de pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer fiéis. Pense nisso. Quando você pede, quando eu peço, Senhor, me faz permanecer fiel. Bom, essa permanência de fidelidade nos custa alguma coisa. Nos custa, tem uma consequência. Isso vai nos levar à perseguição, a dificuldades, a fome, nudez, a apedrejamento, a pressões. Isso, a fidelidade, ela não vem de graça assim, né? Ela vai trazer alguma consequência para a gente. Então, a igreja de Esmirna aqui é um exemplo. Sejamos assim exemplo como essa igreja, né? Que Deus nos ajude a romper com a nossa bondade e concessão para com o mundo, mas que não sejamos contra de fato a esse mundo. Não andemos aí junto ao curso desse mundo, de acordo com o que pensa a nossa sociedade, né? Que possamos buscar aqui a coroa da vida ao invés do conforto e da aceitação da terra para mim, para a sua vida e para a vida da igreja. Vimos aí, você percebeu comigo, caminhou comigo acerca da panorâmica da cidade de Esmirna, aonde a igreja de Cristo estava. E toda a sua imponência, toda a sua pompa ao redor dessa igreja. Mas a igreja verdadeira, ela não se entregava a isso. Ela se entregava a Cristo. Ela se dava a fidelidade para com o Senhor, e não a César, e não a nenhum imperador, e não a nenhum deus grego, mas ela se dava apenas a Cristo. Por isso que a ligação de adoração de ontem de Éfeso, né, de ter deixado o amor no meio do caminho e teria que voltar para ver a quem estavam adorando e a quem deveriam amar, Éfeso tinha essa particularidade, Esmirna também tem a sua particularidade de fidelidade. Adorar ao Senhor leva o amor ao Senhor, que leva a fidelidade também ao Senhor. E como consequência disso, em outras áreas, leva o amor uns aos outros, o cuidado uns aos outros. E a vida cristã de uma maneira fiel e justa e íntegra e honesta durante o nosso caminhar aqui. Por isso, irmãos, o cristão consagrado sempre paga um preço. Preste bem atenção nisso. Um cristão que se dedica e é fiel ao Senhor, ele sempre paga um preço. Em alguns lugares esse preço é mais alto do que outros lugares, mas sempre paga um preço. E à medida que as pressões do fim dos tempos vão aumentando, as perseguições vão chegando e se multiplicando, de modo que o povo de Deus precisa aqui estar preparado para isso. Nós estamos vendo aí um vírus que tem separado a igreja, separado famílias, pessoas, tem nos deixado com saudade, tem nos deixado distantes, mas ao mesmo tempo nós temos pedido a fidelidade ao Senhor para que onde estejamos, sejamos fiéis ao Senhor. E não achando bom porque estamos distantes, ou porque não estamos na igreja, não estamos vendo o nosso irmão, ou porque não estamos vendo aquele de quem a gente não gosta. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, precisamos estar preparados para tudo isso, como Pedro fala na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 12. Nós precisamos estar preparados para essas tribulações, para essas dificuldades. Então, o mundo, irmãos, pode dizer que somos apenas pobres cristãos. Eles apontam o dedo e dizem, pobres cristãos. Ah, como você é pobre cristão. Você é um pobre miserável. Mas aos olhos de Deus, como Cristo olha para essa igreja, lá no centro de tanta perdição, diz, você é rica, eu conheço as tuas obras. Tu és pobre, mas na verdade essa pobreza de coisas materiais não causa influência nenhuma, não tem diferença nenhuma. A tua riqueza está guardada no tesouro que eu guardei nos céus, a tua coroa. Por isso, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus queridos irmãos. Graças a Deus. Eu quero só dar um rápido aviso aqui, antes de fazer uma oração final, dizer que amanhã nós temos
mais uma rápida e resumida exposição, não dá para fazer uma exposição muito grande, de uma outra carta, né? Olhem lá, acompanhem sempre, estejam compartilhando aquele post que eu passei para vocês. Por favor, Micaela, me dá aí. Não tem. Tem algum post daquilo? Só para que vocês estejam acompanhando, peguem aquele post, compartilhem com outros irmãos, né? As cartas têm as suas particularidades, então talvez alguém tenha perdido a nossa exposição aqui da carta aos Efésios, e talvez tenha perdido hoje a carta a Esmirna, mas tem Pérgamo, né? Amanhã tem Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, a Filadélfia, que tem aí em comum com a igreja Esmirna, que não recebe nenhuma repreensão, e por último a igreja de Laodiceia, que será às 9 da manhã, em horário da nossa escola dominical na igreja presbiteriana em Jardim de São Paulo. Faremos na manhã do domingo, finalizando com a igreja lá de Laodiceia. Então, esse post, né, eu não sei se dá para ver aqui, se chega mais consegue, perto. tem que chegar pertinho. Esse post eu estou sempre mandando para os irmãos, não tá bom, né? Mas eu vou mandar de novo para vocês, e vocês compartilhem com outros irmãos, mandem para amigos, para outras pessoas que não assistiram, tá bom? Então a gente vai estar sempre trazendo essa panorâmica da carta, o contexto e o lugar onde a igreja vivia e a mensagem central da igreja, o que de fato Cristo estava querendo dela, seja pelas advertências, seja com elogios, tá bom? Então, nós vamos aqui fazer uma oração final. Eu quero que você, por favor, me acompanhe. Não saia antes de fazer a oração final, que nós queremos, nessa oração, estar orando pelos enfermos, né? E também orar pelos profissionais de saúde que estão envolvidos aí nesse combate a essa pandemia do coronavírus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te damos graças e te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo entendimento da tua palavra, pela oportunidade de vermos a essência do teu evangelho sendo exposta diante dos nossos olhos, para aprendermos mais do que o Senhor quer da nossa vida. Assim como tu exiges de nós, quer de nós, para a tua glória e para a nossa edificação, a adoração a ti, o amor ao Senhor, o amor aos nossos irmãos. Essa igreja hoje nos trouxe a mensagem de fidelidade ao Senhor. Mesmo estando num lugar tão abastado, ela era pobre, e mesmo quando não tinha nada, ela era rica. Ela recebeu a coroa da vida e receberá a coroa da vida, assim como é o desejo do nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor seja conosco, com a nossa igreja, com as igrejas espalhadas sobre toda a terra, com você, nosso amado irmão e irmã que nos acompanha nesse momento, nessa exposição dessa carta. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre do mal e te conserve fiel até o final. Pedimos também pelos profissionais, Senhor, de saúde, a minha esposa, que também está de frente no hospital onde ela trabalha, com relação a essa pandemia do coronavírus. Nós precisamos aprender esse tempo, aprender o porquê dessas coisas, ver as Escrituras e saber o que o Senhor está falando conosco. Nós pedimos que esses profissionais sejam guardados, abençoados e protegidos para a glória e louvor do teu santo nome. Abençoa as famílias que têm perdido seus entes queridos, Senhor, confortando e consolando a cada um deles para a glória de Jesus. Nós te oramos e agradecemos por tudo, por amor do teu nome e por aqueles que estão enfermos em nossa igreja. Ó Deus, restaura-os em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor restaure a saúde de cada um deles, a quem estamos já orando todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe mais uma vez vocês. Eu peço que os irmãos estejam conosco. Quem puder, estar conosco amanhã às 7 horas, para ver uma próxima carta da próxima igreja, podermos compartilhar dessas ricas bênçãos da parte de Jesus, para a glória do seu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.